Bem-vindo, meus irmãos, nesse momento especial de estudo, onde estamos todos nesse convite para estudarmos a série psicológica Joana de Ângeles, nesse momento estudando o capítulo 10, Reencarnação e Consciência, do livro Momentos de Consciência. Com a gente aqui a Marluce e a Adriana, compondo esse espaço de troca para poder aproveitar o máximo esse material que a benfeitora nos traz. Alô, Marluce, alô, Adriana, tudo bem com vocês? Sim, é uma grande satisfação estarmos aqui para estudarmos juntos e com esse olhar psicológico, fazer essa aprofundação, né, o aprofundamento nesse capítulo tão belo, né, tão bonito, onde eu acho que a partir desse capítulo ela traz, né, a psicologia para o espiritismo, porque ela faz ela une as duas grandes pedras, né, fundamentais, que seria a consciência ao conceito da reencarnação. E quando eu comecei a ler esse capítulo a primeira vez, eu comecei a pensar, né, onde é que está o link? Né? É tão difícil ver em que momento que estes conceitos dialogam, e ela foi fazendo toda uma construção de uma forma tão bela e tão rica e do próprio capítulo. Né? Então, eu achei que ela foi, mais uma vez, brilhante, né, como ela é na própria série psicológica, e ela divide, né, esse tema em três grandes partes, onde ela começa falando da questão da consciência, daí ela vai evoluindo para a ideia da reencarnação e o que é isso, e no final ela faz a ponte onde ela cria o termo, né, consciência da reencarnação, que aí ela vai estar mostrando esse diálogo dos dois e fazendo essa ponte. Então, eu achei particularmente um capítulo muito profundo, muito lindo, e ela foi muito sutil fazendo esse diálogo no momento que a consciência se amplia, é muito comum visualizar o processo da reencarnação. E você, Marluce, o que você achou do texto? Assim, Bom, ela começa dizendo que a ideia da reencarnação muda tudo, né? E aí eu fiquei me perguntando, e isso é uma conquista a gente chegar até a ideia da reencarnação, porque tem muitas pessoas que ainda isso é muito difícil, né? Eu particularmente convivo com várias pessoas que isso é um conceito assim muito longe, muito difícil, né? E aqui ela está dizendo que a ideia realmente muda tudo, muda a nossa ideia que a gente tem de Deus, da vida, dos processos, né, da própria justiça divina, traz formas de olhar nossa existência que saem de uma forma muito infantil ainda, né? Ela fala nesses conceitos utópicos aqui, afirmações pueris, né? Então, o fato da gente conceber a reencarnação como algo fundamental e que faz parte da nossa existência, muda a forma, em tese, como a gente se relaciona com a nossa vida, né? O que eu achei interessante em cima disso, que estão trazendo, é que ela fala que esse processo de tomar consciência da reencarnação é produto da maturidade espiritual, porque ela vai dizendo, à medida que o espírito ele vai adquirindo lucidez, ele vai agregando, né, nas experiências dele, né, uma capacidade de discernir melhor a realidade, fatalmente ele vai se deparar com a questão da justiça. Que história é essa? Que uns nascem defeituosos, outros nascem num berço de esplêndido, essa desorganização do mundo, esse mundo disparatado, onde parece tão injusto, né? Ou tão desconcertado, tão incoerente aparentemente. Então, se depara com essa realidade que não se sustenta dentro de um olhar mais profundo se tu não reconhecer a lógica da reencarnação, da lei de causa e efeito. Então, ela vai justamente trazer no começo do capítulo, né, que na medida que nós vamos adquirindo essa consciência mais lúcida, a gente vai construindo, consequentemente,
um entendimento das leis que regem a vida. Então, é da nossa maturidade questionar essa religião dogmática, os absurdos aparentes da vida, né? Por que eu estou nessa condição? Né? O que eu fiz para merecer tal condição, onde uma outra pessoa lá, que é uma pessoa egoísta, uma pessoa orgulhosa e disparatada no seu jeito de ser, não sofre nada, e eu que tenho uma certa sensibilidade, que tento ser mais ético, enfrento uma série de constrangimentos que a vida impõe. Então, de uma certa forma, é natural que a gente possa lançar o nosso olhar para além e confrontar com essas questões todas, né? E aí, de uma certa maneira, né, não combina esse mundo como se apresenta, né, com a justiça, a ideia de um Deus amoroso. Então, a gente entra em conflito com isso. E aí que a gente vem começar a buscar a ideia da reencarnação, né, que, ou seja, esse próprio crescimento interior de Joana de Ângeles, começa a elucidar a noção de justiça. Então, de uma certa maneira, a reencarnação é a chave fundamental, né, justamente para compreender essa dinâmica da vida e poder resolver todos os problemas e equilibrar esses fatores da lei divina, né, que envolvem justiça e amor, né? Ou, né, se Deus é misericordioso e justo, né, aonde está isso, né? E aqui, quando ela coloca não mais lhe atende às aspirações, os conceitos utópicos, as afirmações pueris destituídas de razão, com os quais no passado se anestesiava o discernimento dos indivíduos e das massas, né? Aí a gente pode estar vendo que esse despertar da consciência não deixa mais aquele indivíduo acreditar nesses conceitos utópicos de penas capitais, né? De um pecado eterno, pecado sem remissão, dessa questão de um céu, de um inferno. Então, a consciência ela vai favorecendo o ser a questionar isso, né? Até que ponto isso é uma verdade instituída, a serviço de que está essa verdade, e aí vem realmente a consciência como essa verdade que liberta, uma verdade adquirida, né? Porque a consciência é fruto de um processo, é um efeito natural do processo evolutivo. Então, nesse capítulo, a gente pode ver que a partir do momento que o ser evolui em termos de consciência, ele consegue, então, aprofundar essa lei, porque o que seria a consciência, se não essa capacidade de avaliar, selecionar, né? Discernir e até questionar essas questões colocadas, né? Até que ponto isso para ele tem um fundamento. Então, e aí por isso que ela vai estar colocando que é uma alavanca para o progresso moral e espiritual do ser, porque ela propele a ação, ela faz com que ele saia desse comodismo e esse medo, né? Onde vê esse Deus que julga, esse Deus que pune, né? E aí eu fiquei fazendo essa ponte com o Deus, né, Yahvé do Antigo Testamento, que era aquele Deus pune, aquele Deus malvado, que tinha ciúme dos próprios filhos, invejoso, né? E aí a transposição para esse Deus amoroso, que acolhe, que nos dá oportunidades, né? Que há uma justiça nas aflições. Então, a Joana faz toda uma construção de um processo onde vai ficando mais claro a construção daquilo que Kardec chama de fé raciocinada, né? Porque ela é construída, essa fé. Quando Jung é questionado sobre, se ele acreditava em Deus, ele simplesmente afirmou, eu sei, né? I know, ele sabia Deus, ele não acreditava, era mais do que uma crença. Mas aí eu estava pensando, né, vocês estavam falando dessa questão de amadurecimento psicológico, porque, na realidade, tu aceitar a ideia da reencarnação como um processo consciencial, assim, tem uma série de implicações, e uma delas é a se responsabilizar pela vida da gente, pela existência da gente, né? Então, fazia sentido ter esses conceitos utópicos ali que tu estava trazendo, né, desse Deus que pune, desse paraíso eterno e tal, pensando em quando a gente tinha muita dificuldade de se responsabilizar mesmo pela nossa trajetória. Então, a gente precisava
precisava projetar em alguém, né, num ser superior que decidisse tudo, que tu vai para o céu, tu vai para o inferno, coisas assim. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, então, uma nova forma de olhar a existência, ela começa a se estabelecer, né? Porque eu acho que uma das questões de aceitar a reencarnação é a gente se responsabilizar, então, pelos nossos processos, né? A gente ser copartícipe, então, dos processos da vida e não só seres que ficam passivamente aceitando, então, o que é imposto, né? Sem essa raciocínio, né? Sem esse questionamento aí que vocês estavam trazendo. Se colocando ou como vítimas, né, Marluce, ou revoltados diante da vida, porque não consegue, né, fazer justamente esse vínculo de entendimento que a própria maturidade vai trazendo, porque ela diz que justamente é por essa maturidade espiritual, né, na medida que a gente vai tendo essa consciência, que eu tenho força para justamente questionar o tabu. Eu não preciso ficar preso à consciência coletiva, dessa consciência de culturas tradicionais que estão ainda alimentando o atavismo do passado. Eu posso realmente me sentir suficientemente forte, né, e capacitado de poder, né, relativizar essas verdades culturais, de poder romper com tabus religiosos, porque realmente eu estou sustentando, não estou com medo da verdade, de uma lógica que seja realmente coerente com essa minha racionalidade e essa minha condição mais amadurecida, né? Porque, de uma certa maneira, eu quero respostas, eu quero entender melhor, eu quero compreender melhor essa realidade, né? E aí, por isso que ela falou que justamente esse crescimento interior elucida a justiça, né? E aí eu não estou preso mais às paixões humanas, às crenças limitadoras da sociedade, nem aos interesses próprios do mundo, né, que me façam ficar preso a essas fantasias da qual as pessoas se alimentam ainda. E é interessante a gente ver que, a partir desse momento, né, o que anteriormente era feito por medo de um castigo do divino, desse sobrenatural, agora, a partir do momento desta consciência mais lúcida, mais ampliada, ele é passível de investigação, e aí o ser, quando está sofrendo, ele vai ter uma lógica, né? Ele vai entender, bom, se Deus é soberanamente bom e justo, que é, né? Então, realmente, Deus é soberanamente bom e justo, então há uma justiça nessa dor e nessa aflição. E, a partir daí, ele se coloca de uma outra maneira diante da dor e do sofrimento, porque ele já atingiu uma consciência de que não há injustiça, não há, né, o sofrimento não é um castigo, não é um produto de uma perseguição, mas é uma oportunidade de crescimento. Então, até a forma como ele se coloca diante da dor é diferente daquele estágio, né? Então, porque nós somos níveis de consciência e a gente consegue avaliar de acordo com esse nível de consciência. Não adianta eu querer exigir de um ser que está no início que ele vá desenvolver lá uma raiz quadrada, um logaritmo. Não. Ele precisa estar de acordo com o seu grau de desenvolvimento. E na parte psíquica, né, os níveis de consciência também favorecem a estar num momento, né, dessa crença religiosa e a forma como ele vê Deus, né, que a princípio ele projeta nesse ser essa imagem antropomórfica, ou seja, esse pai como essa imagem humana, daquela barbinha branca de bengala. E aí, a partir do momento dessa consciência mais ampliada, era imaginar numa energia, né, que concatena tudo e todos e que liga tudo para um processo de desenvolvimento, né? Então, isso é muito bonito de ver a evolução, inclusive, do pensamento humano e da própria consciência, né, dos níveis de consciência. E a noção de mérito e de justiça, de responsabilidade que vem disso, né? Porque na medida que eu vou questionando essa justiça e ponderando, eu posso reconhecer que sim, que a vida é fruto de esforço, né?
de conquista de cada um, do mérito e do comprometimento que envolve a responsabilidade minha diante da vida. E eu começo realmente a poder reconhecer que não estou mais botando a culpa em Deus ou dependente, né, do capricho divino para me sentir feliz ou infeliz diante da vida, mas que isso depende justamente dos meus próprios recursos. Eu ia comentar ali que a Adri estava falando desses níveis de consciência, porque daí ela fala em seguida, né, que a consciência conquistada, ela favorece a penetração nas causas da vida mediante os processos de intuição, né, de dedução e de análise decorrente da experiência vívida dos fatores que constituem o universo. Então, essa ideia também do quanto a gente tem outras formas de percepção da realidade, né? Que não acessando essas formas, ela fala ali da intuição, né? De como é que quando eu considero a reencarnação, eu me considero como esse ser imortal, então eu estou acessando outros níveis de realidade também, né? Que me permitem conhecer também, né? Por exemplo, através da intuição. E é interessante essa parte, né, Marluce, que olha que interessante, ela traz, por um lado, a intuição e, do outro lado, a dedução. E se a gente pensar, o método dedutivo é um método científico, né? Então, você passa a deixar de lado uma crença cega, de um tabu, daquela coisa de uma participação mística, de que o ser está preso nesse todo, né? E aí ele vai saindo por uma terceira via, né, um sexto sentido, que é a intuição, e ele vai entrando num método mais logos. Então, veja, ele está aproximando aí até os tipos, né? Traz a intuição, mas, ao mesmo tempo, traz a parte racional para o desenvolvimento de uma fé raciocinada. Então, é muito bonita essa construção de ser enquanto um ser, o que ela coloca o tempo inteiro, né, de um ser integral. Eu acho bem interessante essa parte aí do capítulo, né, que é a parte final do primeiro item, né, primeira parte do capítulo, onde ela vai falar de 5 qualidades, né, que a conquista te possibilita, ou seja, o quanto a consciência possibilita, quanto a consciência vai gerando, né, recursos espirituais com consequências práticas na vida. Então, é isso que os falaram, né, que a consciência nos faz penetrar, né, mais profundamente na vida, encontrando as causas, seja pela intuição, seja pela dedução. Então, tu começa a logicar, tu consegue assimilar intuitivamente as possibilidades e poder realmente ponderar, avaliar, discriminar melhor a realidade, né? Ela fala que a consciência também recupera ou traz, né, para nós uma certa dignidade, né, uma postura digna, que sai desse infantilismo mágico, do pensamento mágico, né, que é muito usado na religião antiga, do temor, ou da incredulidade, ou de uma ingenuidade de que tu criar rituais, porque se eu não fui batizado eu não vou ganhar o céu, ou negações outras, né, da realidade em nome de um discurso pueril, seja ele religioso ou cultural. Então, de uma certa maneira, tu vai quebrando, vai se despojando, diz a benfeitora, né, desse temor e dessa incredulidade, e vai conquistando essa dignidade, né? E ela vai seguindo em frente, né? Ela vai dizendo que, com esse movimento todo da consciência, né, tu vai, então, favorecendo a identificação com a realidade das vidas. Então, tu encontra a lógica da reencarnação, né? E vai compreendendo a unidade perfeita das leis divinas, integradas, que corresponde à grandeza amorosa de Deus, né? Onde justiça, a misericórdia e as demais leis se integram, né, junto com a lei de causa e efeito, né? E aí ela vai falar justamente isso, né? Se a gente pode logicar, né, e crer, mas se tu adquire a consciência, tu é livre, né? Tu não submete mais aos impositivos
fantasiosos que a vida coloca, né? E Márcio vai começando, então, realmente a adentrar os mecanismos da existência, né? E aí, né, ela diz que justamente é a consciência que vai abrir, então, a capacidade dessa inteligência e do sentimento exercerem uma função realmente reflexiva, é, consistente do ponto de vista psicológico, possibilitando construir significado, conquistas e assim por diante. Então, ela faz todo esse percurso aí no capítulo do quanto a consciência vai despertando para esse homem livre, esse homem capaz, esse homem que começa a se governar a si mesmo e começa a dialogar com a vida de maneira mais profunda, né? E compreender melhor também a mente de Deus. Tudo isso vai acontecer na medida que a gente vai adquirindo essa consciência. E aí a gente pode ver, né, que então, a partir daí, houve a segunda parte do texto, que é o quanto a doutrina da reencarnação é essa única que corresponde a essa ideia de justiça, que nos traz esperanças, né? Porque até então você não tinha jeito. Se você errasse, você estava eternamente queimado no fogo do inferno, e se você estivesse salvo, você estaria eternamente salvo no paraíso. E imagino, eu penso, para uma mãe ficar eternamente salva longe do seu filho que está eternamente queimando no fogo do inferno. Então, essas penas eternas eram muito... não causava esperanças, né? Então, a partir do momento que a consciência vai facultando essa esperança e a consolação nesse pai amoroso que nos sustenta, que nos acolhe, né? E que nos dá sempre uma segunda chance, mostra sempre um próximo caminho, né? A possibilidade de se levantar e se refazer diante do equívoco, do erro, e que o erro é uma forma de chamado da própria alma para que ele possa se voltar para quem ele é, né? Quando a Joana traz a questão do perder-se e achar-se, eu não preciso do erro, mas eu posso utilizá-lo né, como um meio de tomada de consciência, né, para ver onde é que eu preciso melhorar. Então, essa parte que ela coloca a reencarnação como em algum momento de forma de expiação e em algum outro momento de provas, é muito bonito, porque aqui ela começa a desenvolver toda essa ideia da reencarnação como um instrumento de progresso, né, espiritual e moral. É interessante que uma das literaturas mais lidas, né, que virou filmes e virou um personagem presente nas nossas fantasias, é Drácula, do Bram Stoker, né, que justamente o filme se sustenta justamente nessa ideia de injustiça, né, porque ele vai para a guerra, ela acha que ele está morto, ela tem uma notícia que ele morreu, e ela não vê sentido na existência e se atira do castelo, né? E quando ele volta, ele descobre que ela se suicidou. E ele quer enterrar ela em nome do amor, até porque foi uma dor, ela está desesperada, e na hora ela não pode ser enterrada porque ela tem uma morte indigna, né? Não é digna de ser enterrada porque ela vai para o inferno. E aí ele não compreende por que essa alma que amava ele e que estava tão dolorosamente perdida não pode ser reconhecida, né, no seu desespero, né? E aí ele se revolta. Ele se revolta e se recusa a morrer, né? E se torna depois o Drácula, que se ser meio vivo, meio morto, né? Ser humano, né? que anseia por sangue, né? Então, eu acho que muito de nós, né? Essa imagem do filme fala muito de uma certa revolta diante da vida por não compreender ela, né? E desse jogo de interesse que os homens usam do discurso religioso, e a gente fica que nem zumbi, que nem Drácula, né? Movimentando numa vida que não é nem lá nem aqui,
né? E transitando, né? Nessa treva da ignorância, porque a gente não tem essa lucidez que a reencarnação nos traz, né? Traz essa esperança que tu dizia, né, Adriana? Né? Então, acho realmente como é importante a noção de reencarnação para a nossa vida. Sabe que esses dias caiu para reflexão nossa uma mensagem do Caminho, Verdade e Vida do Emmanuel, que ele fala sobre a reencarnação, e ele usa uma passagem de Jesus, quando Jesus disse para os discípulos assim que era melhor que eles entrassem na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou os 2 pés e serem lançados no fogo eterno. Eu achei dificílima essa passagem, fiquei lendo aquilo vários dias, né? E aí o Emmanuel começa a dizer que quando Jesus falou isso, ele falou para uma sociedade que estava morta espiritualmente falando, né? Era uma sociedade que só vivia para as questões materiais, né? Então, e ele usa um termo muito forte, ele dizendo, né, que eles tinham a alma endurecida e o coração paralítico. Então, eles estavam fechados para uma outra realidade, para uma outra possibilidade. E isso, então, impossibilitou que eles entendessem essa mensagem que Jesus trazia. E aí ele falando desse entrar na vida, né? Agora tu está falando de meio morto, meio vivo, né? Aí me veio essa imagem do Emmanuel, que é essa nossa dificuldade de entrar na vida com aquilo que a vida traz. Então, ele diz, é melhor a gente entrar meio coxo, meio cego, com tudo que a vida vai nos trazer, né? Paga o preço. Paga o preço das tuas limitações, das tuas incoerências, daquilo que tu tem que reparar, daquilo que tu não entendeu e tu vai ter que entender de novo. É melhor tu entrar por inteiro, meio coxo, meio cego, achando que tá meio capenga, mas viver essa existência, né? Do que tu querer ter 2 pés, 2 mãos bonitinho e ficar lá. Ele fala, né, nessa expressão, achei, de queimar no fogo, alguma coisa assim, né? Ficar nessa inconsciência, assim, né? Então, esse entrar na vida, né? Esse realmente pagar o preço, eu acho que uma das questões que possibilita a gente fazer isso é essa ideia da reencarnação mesmo, né? Porque daí essa prova, né, Adri, que tu está falando, essa dificuldade, essa imposição que vem, que a gente chama de expiação, também a forma de eu estar na vida, né? Não porque aquilo ali é um desvio, é um erro, é algo que não devia acontecer, mas é a forma com que eu sou convidada a entrar nessa existência, né? Por isso que ela coloca aqui, né, que a dádiva do renascimento está longe de ser uma punição, né? E realmente isso fala do amor do Pai, né? Do amor do Pai que permite que tu recomece novamente. Então, eu já comentei aqui, né, e reforço a ideia que o maior exemplo de perdão, né, de Deus para nós é a ideia de reencarnação, né? Que não tem essa ideia de que pela falta que eu fiz eu vou ficar tão queimando eternamente no inferno, ou eu não tenho nenhuma chance. Não, o perdão se mostra justamente na possibilidade de eu poder reconhecer meu erro, ter uma nova chance e me responsabilizar pela minha vida, né? Por isso que ela vai dizer mais adiante aqui no próprio texto, né, que a consciência da reencarnação nos impulsiona ao progresso através do amor e do bem, né? Por quê? Porque não tem vida daí fracassada, vida não vivida, no sentido de que mesmo os nossos equívocos, mesmo as nossas dificuldades, mesmo as nossas tragédias, elas têm alternativas, né? Elas têm a possibilidade de mudança, de transformação e chance de redenção, né? Então, traz uma ideia desse otimismo e dessa felicidade que pode ser conquistado por qualquer um na medida que eu me comprometo com a minha vida. E aqui é muito importante, a partir dessa parte do texto, que ela fala, né, que vai proporcionar essa oportunidade de transformar a semente diminuta no vegetal exuberante que nela dorme, é que aqui ela vai tirar a gente dessa postura passiva e vai dar uma forma de sair da passividade e ir para a atividade, quando ela coloca, amplia tua consciência pela meditação. Então,
ela fala, ok, então se nós estamos nesse processo, se todos nós estamos num grau de desenvolvimento da consciência e temos já, né, um vislumbre do processo reencarnatório, independente da posição que nós estejamos nesse momento, mas nós temos a condição de ampliar esse ponto de vista por meio de uma técnica que seria a meditação, né? Então, ela traz lá da filosofia oriental algo que não é espírita, porque Kardec não fala em momento nenhum sobre a meditação, né? Ele fala da prece, ele fala de tantas outras coisas, mas meditação não, mas é um compromisso de iluminação. Porque na meditação, né, enquanto Kardec fala que na prece eu faço a pergunta, na meditação a gente ouve a resposta, né? É onde eu me coloco para ouvir do meu inconsciente, do mentor, não importa, mas a resposta vem, né? As nossas questões, as nossas perguntas. Então, é um momento de construção e de assumir essa responsabilidade que o Gelson coloca, que fala, né, desse compromisso de iluminação. Então, todos nós temos, nesse momento existencial, que parar um pouco com essa questão de fora e começar a pensar nesse compromisso que assumimos em nos iluminarmos, né, em poder desenvolver consciência e olhar, e aí que ela começa a estar falando da consciência da reencarnação, né? Ela faz uma ligação entre isso. Então, se eu entendo a reencarnação e eu tenho a consciência do processo, a meditação se torna um instrumento de facilitação para esse compromisso de iluminação do ser, né? Então, é importante essa parte, eu vejo assim como uma forma assim, ok, então vai. Pega tudo que você sabe e segue, né? Não fica parado aí com essa questão do Drácula, né? O morto-vivo, e aí a gente pensa nos zumbis, né? O quanto que esse arquétipo está presente nos filmes, na música, né? Na arte, essa ideia do zumbi, que são esses mortos-vivos, o que é um morto-vivo, um zumbi, né? Esse ser meio morto, meio vivo, e que está aí vivendo um dia após o outro, dorme para comer e come porque está com fome, depois vai dormir porque deu sono, e aí fica nessa, isso que é a vida. Não, isso não é a vida, isso é um morto-vivo, né? Então, é esse momento existencial de um estado de consciência de sono, onde nós podemos ampliar por uma técnica. Eu ia dizer que eu acho fundamental isso estar trazendo, né? Porque tem, ao mesmo tempo, assim, que a gente vai evoluindo, tem um esforço nosso também, né? Primeiro porque a gente tem ainda muito dentro de nós, enquanto forças muito potentes no nosso inconsciente, essa ideia, né, do Deus que pune, tudo isso. Então, é todo um movimento que nós temos que fazer de ampliação da consciência, e essa conexão, então, com esse nosso aspecto, assim, divino, sagrado, né? Conexão com essa instância, através ali da meditação que tu está fazendo, né, onde a gente vai ampliando a nossa forma de percepção. E o Leon Denis, que eu adoro a forma como ele escreve, né, ele diz assim, não procura Deus nos templos de pedra e mármore, né, olha para dentro de ti, olha para a natureza, né, então todo esse aspecto nosso, mais sensível, contemplativo, isso também é uma forma da gente perceber e trazer profundidade e vida para a nossa existência mesmo, né? Porque se a gente fica só aqui, né, como tu diz, comendo quando tem fome, só dormindo, só, né, no piloto automático, a gente não está trazendo significado e profundidade. E isso vai deixando a nossa vida muito rasa, né, e muito sem sentido. E aí a gente corre um risco de a gente ficar distraído na nossa encarnação. E a Joana é clara que ela diz, ó, não postergues, nunca postergues os deveres a pretexto de que terás futuras oportunidades. Então, ela nos recomenda que, olha, a gente tem que estar atento com o que está acontecendo na nossa vida. Se nós ficar que nem morto-vivo, nós vamos ser arrastados pela vida. E a gente não vai estar entrando na vida realmente, né? É por isso que ela coloca, Marluce, que a reencarnação é justamente um instrumento do progresso do ser. E aí ela traz esses dois elementos essenciais do processo reencarnatório, que é a expiação
e aprovação, né? A expiação, aquilo que se impõe pela lei, para a gente se confrontar com o nosso passado e nos redimir enquanto danos que a gente causou, né, para a harmonia do universo, para nossos irmãos. Então, a expiação como um produto necessário diante daquele que fere a lei e se revolta contra ela, e tem que, de uma certa maneira, então, receber os frutos, né, dos seus atos, e as provações como obstáculo, desafio necessário para quebrar ainda, né, a nossa rebeldia, os nossos padrões viciados, abrindo novos sulcos na nossa alma e possibilitando, então, o despertar de novos valores espirituais. Então, a gente tem esses dois movimentos mais básicos, porque a missão já é algo que é mais exceção aqui no nosso planeta, né? Mas realmente a reencarnação como esse instrumento maravilhoso, né, que faz a gente se confrontar conosco mesmo. Então, o rei do retorno, né? Eu não tenho como fugir de mim mesmo, mas eu posso encontrar a mim, né? Nessa ideia de que, do ponto de vista espiritual, a gente não vai punir, né, o malfeitor, né, o pecador. A gente vai, de uma certa maneira, favorecer que ele encontre a si mesmo. E encontrar a si mesmo é encontrar tudo aquilo que impõe a ele pela sua própria nível de consciência, porque o nosso comportamento reflete o nível de consciência que a gente está. Então, a vida vai espelhar justamente isso na reencarnação, né? A vida vai me devolver, né? E dizer, olha, né, Gelson, tu é egoísta, tu é isso, então olha o que tu fez com a vida, né? Então agora tu tá tendo que beber, né, e se relacionar com a tua própria realidade, né? Com aquilo que tu, de uma certa maneira, cultivou para dimensionar, né, o que significa isso, né? E achar que isso é legal mesmo para a tua vida, se tu quer continuar, né, se não existem outros caminhos mais interessantes. Então, olha a beleza, né, e a riqueza disso, né, que, de uma certa maneira, Deus dialoga conosco a partir de nós mesmos, né? E na sua lei perfeita e justa, e ao mesmo tempo amorosa e misericordiosa, ele compõe com a nossa própria realidade. Ele só diz assim, ó, só diz, você é assim e você vai agir assim. Então, vive isso. Prova o gostinho, né, do teu próprio veneno, né? Vive a tua história, experimenta ela na tua carne para ver que gosto tem e o que se implica na vida tua e dos outros. Então, acho fantástico, né, essa dinâmica da reencarnação. E aí ela coloca, né, a tua consciência dirá que hoje e aqui estão o momento e o lugar para a construção do teu ser espiritual, que se deve elevar, libertando-se dos atavismos primitivos e das paixões perturbadoras, né? Então, hoje e aqui. Não é esperar para quando a gente estiver aposentado, para quando a gente tiver os filhos grandes, ou para quando a gente puder ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, não. Hoje é o dia, e aqui e agora é o momento, né? O momento e o lugar é agora, da forma como a gente está. Então, começar no agora, e ela fala do amor-ação, né? O amor-ação é essa energia que acolhe tanto o próximo quanto a mim mesmo, o auto-amor, né? Então, eu preciso amar as minhas imperfeições para que eu possa corrigi-las. Então, é todo um movimento de ação, de elaboração, e é agora, né? Então, ela puxa, ela conclama a gente para o ok, né? Vamos lá, tira, como é que é? Chacoalha a poeira e dá a volta por cima, não tem muito o que fazer, então começa já. Isso me lembra aquela musiquinha do Gilberto Gil, o melhor lugar é aqui e agora, né? Nessa ideia que realmente não há injustiça. Não adianta eu querer fugir de ti e nem sentir, eu achar que está demais, né? Tu está no lugar
e no momento adequado à tua realidade, né? Ou seja, como tu bem colocaste aqui na exposição da benfeitora, a tua consciência dirá que hoje aqui são o momento e o lugar para a construção do teu ser espiritual, ou seja, o arranjo da vida, ele é adequado à tua condição e daquilo que tu precisa, porque o ego é caprichoso, né? O ego está sempre se achando que tem alguma coisa errada na lógica de Deus, né? Deus esqueceu dele, ou pesou demais, né? Ou se enganou, não é eu que sou, né? Alguma coisa, né? E na verdade, né, não é o que o ego quer, não é o capricho, mas o que a alma necessita. É a lógica da alma, e não a lógica do ego. Né? E essa lógica da alma, do espírito, ela realmente é a lógica dessa consciência que tem que olhar para si mesmo e dar conta realmente dos seus anseios e daquilo que ela, de uma certa maneira, cultivou ao longo da sua jornada. Né? Então, acho que isso que é bem interessante. Né? Então, a gente poder realmente agradecer a vida que a gente tem, né? Agradecer a oportunidade e saber que esse arranjo que parece ruim, que parece difícil, que parece muitas vezes não ser muito interessante, é fruto de um exercício de muito esforço da espiritualidade nesse conjunto amoroso de Deus, juntar as pessoas do teu passado, criar as condições necessárias no espaço geográfico, familiar que tu quer reencarnar, o corpo adequado, né? As condições necessárias, a tua vocação e os desafios da vida, os encontros e atravessamento da vida, enquanto movimento e situações que ela vai impor. Então, é tanta riqueza de uma perfeição que não dá para tu dizer, puxa, isso é só um dia a mais na minha vida. Não, esse dia ele é um monumento amoroso que sustenta teu futuro e é uma resposta do teu passado. Né? Então, realmente ele é precioso, ele é um momento especial e que é justamente esse momento onde eu posso me redimir do passado e construir o futuro nessa lógica da lei de causa e efeito. Então... E com um adicional, com a cereja do bolo, que se chama esquecimento, né? Que a gente vem nessa encarnação zeradinho ali, né? Raras exceções que se lembram e tal, porque se a gente tivesse que recomeçar tendo na memória tudo que a gente passou, seja para o bem ou para o mal, né? Entre aspas, né? Seria muito difícil. Então, o fato isso que eu acho uma coisa assim extraordinária da reencarnação é a gente ter essa chance. Olha só, vamos fazer tudo, vamos tentar de novo, né? Lá chegou até um certo ponto, não conseguiu avançar, mas vamos tentar de novo. Mas assim, ó, vamos esquecer isso, né? Vamos esquecer o que aconteceu para que possa ter espaço psíquico, liberar memória, né, para novas memórias, né, para construir novas possibilidades. E a Joana diz isso, né? Qualquer mudança mínima que a gente faça nessa encarnação, em padrões emocionais, em padrões de comportamento, a gente não tem ideia da repercussão que isso causa numa próxima encarnação. Aí essa questão dessa consciência que vocês estão trazendo do hoje, né? O mínimo que a gente angariar hoje, a gente não sabe que repercussões isso tem. E o quanto, então, essa questão da gente soltar, né? Também, assim como a gente recebe a dádiva do esquecimento, a gente também poder ir liberando, soltando, não ficar preso em amarras, em ressentimentos, nesse ego aí que queria uma coisinha melhor, mas não conseguiu receber ainda, né? Então, soltar um pouco isso para ter espaço para que novas memórias, novas experiências possam surgir e com isso ir despertando todas essas habilidades
e recursos que já estão dentro de nós, já estão, só precisam daquele momento certo para despertarem, né? E aí eu acho importante que ela é tão importante a reencarnação, né? Ela está dando tanto ênfase a esse recurso precioso da lei divina, que ela diz que sem a reencarnação, a vida inteligente e retornaria ao caos, né? E a lógica do progresso ficaria reduzida à estupidez e à ignorância. Olha só que forte essa frase dela. Olha, se tu não assimilar a ideia da reencarnação, se tu não contar com ela, a noção de vida é caótica, e é mesmo, né? É sem pé, sem cabeça, né? E o que resta daí do progresso vira estupidez e ignorância. Então, realmente, a reencarnação ela dá um novo panorama, um novo sentido e nos dá condições de sintonizar com a consciência divina e compreender daí o sentido da vida. Ou seja, organiza, possibilita, gera aquilo que falamos antes, dessa esperança, desse otimismo e da coerência e possibilidade de aproveitar realmente cada momento da minha existência. Então, faz uma diferença brutal a ideia da reencarnação na vida da gente. Porque seria uma estupidez e uma ignorância pensar, né, que onde estaria a lógica de você pensar numa criança nascer comprometida a ponto de viver poucos dias e logo morrer, e outro viver eternamente num berço de ouro. Então, não há uma explicação. Então, que Deus é esse que permite tanta divergência, tanta desigualdade social, tantas questões que é uma estupidez pensar dessa forma e falar, bom, se Deus é justo, e que justiça há nisso? E aí, com a lógica da reencarnação, a gente vai desenvolvendo, aí entende até o conceito de sincronicidade do Jung, que mostra que nada é acaso, né? Tudo é fruto de um grande... vamos pensar na questão das encarnações, né? Quantas pessoas que foram organizadas para aquele contexto, para aquele momento histórico, quantas variáveis foram arquitetadas mesmo, como se fossem grandes arquitetos fazendo, né, André Luiz colocando, né, o departamento do preparo das reencarnações, né, quantas variáveis são vistas desde o campo biológico, que célula é essa que vai germinar nesse ovo, qual é o código genético, qual é a característica necessária para esse corpo. Então, quantas variáveis são olhadas e estudadas de forma muito concretas, né, racionalmente. Então, e aí ela começa a concluir dizendo que a consciência da reencarnação explica Sócrates e o homem bárbaro do seu tempo, Gandhi e o selvagem da atualidade, a civilização e o primitivismo dessa mesma época. Ou seja, a coexistência desses espíritos tão diferentes em escala evolutiva só é possível de ser compreendida por meio da reencarnação. Não teria como eu pensar em pessoas tão evoluídas, né? E outros ainda saindo do primitivismo. Não tem como. Temos que olhar, né? Então, se tem esses pares de opostos tão antagônicos, é porque são momentos de consciência diversos, né? Diferentes níveis de consciência, que coexistem no mesmo tempo e espaço. Não seria possível, né, numa realidade bárbara, com pouco recurso, encontrar consciências tão avançadas se não tivesse já a reencarnação mostrando que esses seres já conquistaram, né, em outras vidas, experiência, conhecimento, sabedoria, e pode trazer isso para nós. E aí eu acho que, de uma certa maneira, junto com a reencarnação, tem essa composição amorosa dentro desses níveis de realidade, prova, expiação e missão, aonde dá esse campo heterogêneo, aonde o maior puxa o menor e, ao mesmo tempo, ele se glorifica na sua condição. Né? Então, essa também corrente fraterna da existência, junto com a lei da reencarnação,
a lei do amor, né? Que nos une participantes do todo, né? Porque viver Deus em nós é ter consciência do relacionamento. Né? Então, de uma certa maneira, a reencarnação nos ensina a compor com a vida nesse jogo de cooperativo, né? Onde esses elementos heterogêneos se compõem, onde um aprende com o outro, onde os mais lúcidos se exercitam e ajudam os mais inconscientes e assim por diante, né? Então, há toda essa dinâmica, né? Onde a gente vai poder viver a nossa realidade, mas ser presenteado também com a realidade do outro, né? Que tem alguma coisa para nos oferecer, porque ele já caminhou nas reencarnações anteriores em conquistas e caminhos que a gente ainda não tem acesso. Então, eu acho muito interessante a riqueza que se torna a vida, que a gente poder realmente integrar, né, as leis naturais, tendo a reencarnação como um elemento importante nesse entendimento. Acho que quando a gente entender isso, muda tudo, né? Quando a gente conseguir entender essa conexão, né? Tudo que nos une, né? E o quanto um é importante para o outro nessa ideia do fraterno aí a gente vai conseguir solucionar os grandes dilemas da humanidade, né? Que residem justamente em achar que a gente é uma ilha e que pode fazer o que quiser e que isso não tem repercussão no outro, né? E a gente faz isso com relação ao planeta, à natureza, ao irmão que está ali, né? Então, essa lei amorosa de conexão, né, onde cada um de nós tem um lugar dentro do universo que é importante, é fundamental e é único, porque é uma expressão única do divino, né? Então, onde ninguém é descartado, tudo tem o seu sentido e a gente poder ter esse respeito também, ser um respeito em relação à vida, né, e à criação, né? Vamos chegar lá um dia, né? E saber que isso se dá por etapas, né, Marluce? Né? Ou seja, é um passo de cada vez. Então, e por isso que ela encerra, né, o capítulo trazendo o questionamento de Kardec para os espíritos, né, na questão 170, né, onde fica o espírito depois da última encarnação. Daí os mensageiros respondem, espírito bem-aventurado para por espírito. Então, ela falou, puxa, isso é o nosso vir a ser, a nossa conquista, né? O desiderato final ela diz. A consciência da reencarnação é necessária justamente para a gente chegar nesse lugar, né? Ou seja, é um processo, não é um processo mágico, né? É um processo que a gente vai conquistando etapa por etapa, mas está lá, né? Já botando um tijolinho de cada vez, né? E quando vê, a construção está erguida e a gente pode ficar feliz com o que a gente realizou e o lugar que a gente também conquistou do ponto de vista espiritual, né? Puxa, eu que era tão enfadonho, ou tão limitado, ou tão bruto, né? De repente, né, a vida vai impondo, né, suas questões, eu vou reencarnando, e quando eu vejo aquele diamante, né, embrutecido, vai sendo lapidado pouco a pouco, e quando eu vejo, eu já tenho minha luz, né? Tenho uma luz que irradia, né, dessa matéria, onde eu sou o artista e a matéria-prima, né, de mim mesmo, né? E Deus é o grande arquiteto que vai criando possibilidades para que a minha natureza essencial divina também possa se expressar em algum momento da minha existência. E aí a gente entende, né, o brilha a vossa luz, né? Então, ou seja, nós ainda não a conhecemos, mas ela está ali em germe e necessita ser descoberta, né? Realmente descoberta, conquistada, trazida à luz, né? Uhum. E aí a importância, né, da série psicológica da Joana de Ângeles, do autodescobrimento, né, do trabalho conosco mesmo, desse ir para dentro, desse meditar, desse refletir, que até ela coloca aqui, né, dessa atitude ética, cuidadosa, da meditação que tu falaste, né, Adriana, a gente poder realmente não passar despercebido, né,
não passar em branco e fazer esse movimento de autoconsciência, de autodescoberta, aproveitar cada experiência para fazer um rastreamento das nossas emoções, nosso pensamento, de poder nos perceber, de poder avaliar, de poder ser tocado pelaquela experiência e tirar melhor proveito dela, realmente fazer valer essa oportunidade abençoada que é a nossa encarnação, porque a gente não sabe quando é que a gente vai poder ter ela de novo, que fatores vão ter que precisar para a gente poder conseguir criar um arranjo favorável àquilo que a gente necessita. E nós somos uma grande incógnita para nós mesmos, né? Que a gente tem essa luz aí e não sabe mesmo todos os potenciais que estão ali, né? E tem uma frase do Rumi que ele diz, né? Tu não é só uma gota no oceano, né? Tu é o próprio oceano dentro de uma gota. Então, quantas coisas que tem, né, divinas dentro de nós, né? Se nós somos de essência divina, precisam ser despertadas e vão ser despertadas a partir desse cuidado mesmo, desse olhar e de estar na vida, né? De se comprometer, né? Com sendo coxos ou cegos ou mancos, não importa, né? Estando na vida, né? Com certeza, porque a reencarnação dessa noção de felicidade que Joana coloca, né? De uma luz, de que sim, eu tenho como chegar lá. Eu tenho um caminho a ser feito, um caminho possível para mim, né? E por mais que o passado possa ser assustador, né, e ser difícil, né? Existem elementos que eu posso ir cultivando esse terreno, tirando esse mato, né, semeando coisas novas, para que depois se torne um jardim florido, perfumado e bonito. Então, ela realmente cria, né, esse brilho à frente de Joana de Ângelo, né, como estímulo para que eu alcance realmente a meta que é a minha perfeição. Então, com certeza, é um alento de saber que a reencarnação existe, né? Mais alguma coisa para fechar o capítulo? Adriana, Manu, vocês querem trazer mais algum elemento? Não, eu só achei assim no início, né? Eu olhei um capítulo em tese tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão profundo, né? Quantas coisas a gente pode ir tirando e tirando e tirando dali, né? E pensando no próprio, né? As duas áreas tão grandes, né? O espiritismo com essa questão aí das reencarnações e todas as doutrinas reencarnacionistas e essa questão da consciência, o quanto são dois universos que a princípio são tão diferentes, mas que eles se comunicam, eles se interagem e o quanto que uma coisa vai ajudando para que a gente se perceba esse ser integral, né, que podemos nos tornar com a própria consciência. Com certeza. Marluce, mais alguma coisa? Muito bem. E interessante que o próximo capítulo que a gente vai estudar na próxima semana justamente é consciência e evolução, ou seja, né, como é que essa dinâmica reencarnatória vai, né, construindo o caminho evolutivo. Então, a gente convida a todos, né, para poderem estar conosco no próximo encontro, com o capítulo 11, Consciência e Evolução. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe e até o próximo encontro.